Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus para todos nós, amém? Glória a Deus, aleluia, por mais um momento aqui na presença do Senhor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigando pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. O Senhor insistiu porque o Senhor queria mostrar os milagres, né? O sobrenatural. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Amém? Pensa, você está em alto mar, de repente vem algo andando na sua direção. Eles gritaram: é um fantasma, porque eles estavam com medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Amém? Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aleluias. Pedro já falou assim, então tá, então eu também quero ir. O Pedro ele era cheio de fé, né? Ele era ousado na igreja. Também quero andar, amém? E respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Sabe, igreja, aqui o Espírito Santo de Deus nos ensina, né? Quando nós estamos caminhando, olhando para Jesus, a gente vai. Pode estar a adversidade, pode estar, sabe, as lutas, pode estar as aflições que nós estamos passando. Se você estiver olhando para Jesus, você caminha. Mas a partir do momento que você para de olhar para Jesus e começa a olhar os ventos, aí a gente começa a afundar. A gente começa a sentir medo. A gente começa a Aí a gente começa a desanimar, a gente começa a entristecer, a gente começa a achar que não vai ter jeito. E o medo, igreja, é o contrário da fé. Amém? Se a gente sente medo, é porque a gente não está com fé em Cristo. Então, a fé ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, se você está passando luta, adversidade, aleluia, olhe para Jesus através da palavra. Olhe para Jesus através do louvor. Olhe para Jesus através de ministrações que nos edificam. Olhe para Jesus através de oração. Olhe para Jesus através de consagração. Não fique olhando para o problema, porque quando nós focamos no problema, nós vamos afundando. E Jesus não quer ver nos afundando. Tanto é que aqui ele fala, aleluias, Pedro conseguiu andar, mas ele afundou e ficou desesperado. E imediatamente Jesus estendeu a mão. Jesus deixa nós andarmos, mas ele não deixa nós afundarmos. Quando Pedro estava afundando, Jesus já estendeu a mão. Então Jesus não vai nos deixar afundar, tá bom? Mesmo que a gente ache, não, eu tô afundando, não tô aguentando mais. Não, Jesus ele estende as mãos, mas ele nos dá uma lição. A mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Então, se a gente cair, Jesus vai nos levantar. Mas eu falo, eita, volta lá, vamos aprender mais uma lição. Por que tá duvidando? Por que você duvida? Aleluia, que eu posso fazer você passar esse mar. Que eu posso fazer você chegar num porto seguro. Que eu posso fazer a porta se abrir. Por que você duvida que eu tenho o poder de restaurar seu casamento? Por que você duvida que eu tenho o poder de abrir o seu ventre? Por que você duvida que eu tenho o poder de abrir essa porta? Por que você duvida que eu tenho o poder de julgar essa causa? Por que você duvida, aleluia, que eu tenho o poder de te prosperar? Por que você duvida que eu tenho o poder de curar? O poder está na mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, igreja. Ele levou todas as nossas dores, todas as nossas aflições, toda a nossa ansiedade, mas nós não podemos duvidar. E quando entraram no barco, o vento cessou. Era só uma lição que Jesus estava querendo ensinar para eles. Às vezes os ventos vêm, é só uma lição para ver até onde a gente vai olhando para Jesus, caminhando. Ninguém vai morrer, tá bom? Jesus não vai deixar nós afogarmos, o nosso barco naufragar. Não vai. Jesus nos segura, tá bom? Então
os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aí quando a prova passa, a gente começa a glorificar, né? Mas quando nós estamos passando, a gente sente aquela coisa, né? Aquele medo, aquela insegurança, aquelas incertezas. Mas continue olhando para Jesus, tá bom? Porque Ele não nos deixa afundar, Ele não nos deixa perecer. Às vezes parece que o vento está mais forte, né? O vento está contrário, o vento quer derrubar o barco. Às vezes você fala: Senhor, eu comecei a andar aqui olhando para o Senhor, parece que o barco vai virar. Jesus está te observando de longe, tá bom? Vendo como você vai passar por essa prova, tá bom? Deus abençoe. Você tem que passar, aleluia, o processo para você viver o propósito do Senhor, tá bom? Passe a prova que você vai viver o propósito do Senhor. Você vai glorificar a Deus, tá bom? No meio dessa adversidade, o Senhor está contigo e você vai glorificar o nome do Senhor. Todos vão ficar como os que sonham, aqueles que continuam caminhando, olhando para Jesus. O milagre vem, o sobrenatural acontece, as portas são abertas, o enfermo é curado. Aleluia, se Jesus quiser curar, Ele cura, porque Ele é Deus, Ele faz o que lhe apraz. Amém? Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus na nossa vida. Glória a Deus. E nós vamos continuar amando Ele, adorando Ele, exaltando Ele. Mas enquanto tem vida, a gente tem que orar, temos que pedir. Aleluias. Temos que fazer igual Davi, né? Enquanto tinha vida, ele jejuava pelo filhinho dele. Mas depois que Jesus recolheu, ele se levantou, tomou banho, comeu, se vestiu e foi fazer a vontade de Deus, trabalhar para o reino. Porque é Deus que dá e é Deus que tira. Tudo é permissão dele, não é verdade? Então a gente tem que continuar em obediência ao Senhor, tá bom? Igreja, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Tenham todos um ótimo dia. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja.